Fala aí, gente boa! Tudo certo? Tudo beleza? Seja bem-vindo aí ao meu canal através deste vídeo ou a este vídeo através deste canal. Peço que você se inscreva, gentilmente se inscreva, fazendo essa gentileza, humildemente se inscreva se você é um questionador também dos fatos, das coisas, da Bíblia, de Deus, da religião, dos pastores, dos dogmas, dos ensinamentos, da política. Se inscreva. Dê o seu like, né? Dedo para cima, curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto. Se não gostar, pode dar o seu dedo para baixo também e comente aí algo a respeito, qualquer coisa que você pensar, quiser, que você é livre, tá bom? Vamos aí ao questionamento de hoje. Embora eu perguntei aqui, aí o Google, Jesus deu carta de divórcio? Não, mas antes de eu ler aqui, eu estava numa live de um camarada aí, no Kauai, um pastor, um profeta, um missionário, a porra que se chama aí, dá o título que for, e aí ele falando, não tá, vários assuntos, entrou o casamento, eu questionando e perguntando, disse, vem cá, e falando que Deus mandou casar, que o casamento é de Deus, né? Porque falou da carta de divórcio, que ele foi lá e me apontou esse versículo que Jesus mandou da carta de divórcio, se divorciar em caso de adultério ou não. Enfim, eu vou já tentar explicar essa baboseira toda. E eu perguntei, vem cá, Abraão casou no papel, no civil? Houve alguém intermediando esse casamento como um juiz, um pastor lá, um profeta, fazendo o casamento de Abraão, de Moisés, de Adão? E eu perguntei, Eva e Adão casaram? Ou não foi só uma união? Porque casamento é isso, cara. Pesquisa aí. Simples. Casamento é união. Casamento é a junção ali. Se uniu, casou. Pronto. Porque aí eu falei para ele, quem legalizou a porra de negócio de casamento com aliança, com cartório, com juiz, com pastor assinando, com vestido, véu e grinalda, com aquela ornamentação toda, foram os homens, foi a religião. A religião inventou isso. A religião inventou isso para controlar, manipular as pessoas, para ter o controle, para ter as pessoas na mão. Aí vem dizer que o adultério é pecado. Essa porra, tudo que eles disseram, o adultério é pecado, a traição é pecado. E Jesus já aboliu tudo quanto é pecado. Mas por que a pessoa não faz? Por encargo de consciência. Mas que aquilo ali não é pecado para te levar para o inferno. Vai te levar a um problema. A um problema do qual a religião criou. Quem criou a porra do problema foi a religião. Mas pode ter quantas mulheres quiser? Pode. Mas dentro da lei é poligamia, não pode. Enfim, tem essa parafernália toda aí. Eu estou falando questão de religião. E ele diz, não, que Deus fez o casamento. Deus não criou casamento, cara. Ele mandou se unir, ele não mandou casar. E casar é se unir, unir é casar. Porque ele disse se unir com uma mulher, torna-se os dois uma só carne. É o mesmo DNA? Isso é literal. Não é que o homem entra dentro da mulher, a mulher dentro do homem, e os dois uma só carne. Mas no sentido de união, de serem agora o convívio das duas pessoas, né? No sentido de serem uma só pessoa. Que o que é de um não é do outro, o que é do outro não é de um. E aí, casamento que você vai dizer que é de Deus, que é amor, casamento que é amor, onde se assina um papel com um contrato, se é amor, se é de Deus. Deus mandou assinar como um contrato, que o cara vai lá e casa por separação de bem, união de bens. Casou, se separou, união de bens. Metade para um, metade para outro, 90% para um, 10% para o outro. Aí, isso é amor, casar, assinado num contrato, para o cara dizer para o juiz mais tarde que ele casou no papel. Aí é de Deus? Tá bom. Então, Jesus deu carta de divórcio. Aí eu perguntei ele, Abraão casou num juiz, num cartório? Essa porra de cartório, de juiz, essa legalidade foi criada pelos homens, cara. A religião criou isso aí. Então eu perguntei, Jesus deu carta de divórcio? Porque o cara disse que Deus criou o casamento só por conta dessa tal carta aqui
que Moisés institucionou como casamento e criou essa lei lá do adultério. Do adultério. Como é que se não tinha casamento legalizado no papel, isso foi criado recente, tempos agora, foi criado a questão do cartório e já estava falando de carta e que Moisés, nas suas leis, disse que se houver... Como que é adultério se não tinha casamento, cara? No papel. Não, mas era alguém que se unia a outra pessoa e faziam votos de fidelidade. Tudo bem, beleza. Não, Jesus não deu uma carta de divórcio no sentido de autorizar ou criar o divórcio, mas sim esclareceu a questão com os fariseus sobre o que Moisés havia permitido, mas que não era a vontade de Deus desde o início. Então Moisés havia permitido que podia dar carta de divórcio, né? Podia dar. E aí Jesus só estava esclarecendo que Moisés havia permitido, mas que não era a vontade de Deus desde o início. Não era a vontade de Deus o divórcio, a separação, embora a mulher apanhando do marido, apanhando o homem, ele tendo várias mulheres, mas não podia. Aí depois é que foram dizer que só era em caso de adultério. Então vai vendo aí. Ele disse que a permissão para se divorciar existia devido à dureza do coração das pessoas, não porque era o plano original de Deus. Jesus estabeleceu que divórcio só seria justificável em caso de imoralidade sexual, infidelidade, e que ao se divorciar e casar novamente, fora desse contexto, os envolvidos cometiam adultério. Pastores já se separaram sem motivo de adultério nenhum, sem questão de traição sexual. Pastores já se separaram simplesmente porque gostaram de uma outra novinha e foram lá e se separaram e casaram. Me diz se tem algo de Deus nessa porra aí. Me diz se tem algo de Deus nisso aí. De pastor se separar. Não, que casamento, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas tem pastor, padre, papa, que separam casais dentro das suas igrejas por questão ideológica, por questão financeira. Eu vi isso dentro da Igreja Universal do Reino dos Infernos, do Edir Macedo, eu vi isso dentro da Universal. Pastores que eram contra casamento de um pastor ter casado com uma obreira de família pobre. E outros que não deixavam o pastor casar com a obreira que era de uma família pobre. Ou vice-versa. Não deixavam. E faziam de tudo para se separar, porque eles queriam que o pastor casasse com uma obreira de uma família de condição elevada, de poder aquisitivo, de uma família rica, e conseguiu se separar. Eu vi isso. Ninguém me contou não, eu vivi lá dentro por mais de 12 anos, fora o período que eu passei de criança até os meus 21 anos, quando eu entrei nesse inferno aí. Ah, não, que é por conta era a dureza do coração, aí o homem não queria e pedia para se separar, porque a mulher muitas das vezes mentia, né? A jovem, adolescente, 12 anos, mentia pro cara que ainda era virgem, mas já tinha tido o ato sexual lá com um rapazinho. O que a Bíblia diz sobre o divórcio e Jesus, a permissão de Moisés. Moisés permitiu o divórcio, concedeu uma carta de divórcio, por causa da dureza do coração das pessoas, mas não era assim desde o princípio. Desde o princípio o quê? Desde o princípio de Adão e Eva. Porque desde o princípio é de Adão e Eva, ali do início da humanidade. Cara, que farofa, cara, que eles fazem, que bagunça. Então, o que diz a Bíblia? A permissão de Moisés. Moisés permitiu o divórcio, conceder a carta de divórcio, por causa da dureza do coração das pessoas, mas não era assim desde o princípio, ou seja, Deus não queria, não era a vontade de Deus o homem se separar, não era assim, desde o princípio. Que princípio? Vamos lá, Caim que matou seu irmão, foi embora, qual foi a mulher que ele levou para se casar, para se unir? Hein? Foi uma irmã dele, foi a mãe dele, chegou numa terra que já tinha gente lá, explique isso aí. O plano original de Deus, olha o plano original de Deus. O plano original de Deus era a união de um homem e uma mulher para serem uma só carne. E nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Mas o juiz, que é um homem, vai lá e tem o poder de assinar novamente o papel do divórcio e separar os dois. Simplesmente porque os dois querem. A mulher está cansada, não quer mais, cansou do relacionamento, o homem também. Aí vão lá no juiz, o juiz dá o papel
e assinam para eles, e eles assinam e estão separados. Que diz que o homem não pode, o que Deus uniu, não separe o homem não tem o poder de separar, mas separa. Vão contra a vontade de Deus, porque eu já vi pastores, bispos separarem vários casais por questões de pressão ali na cabeça do pastor, e o pastor vai e acaba se separando. Ele não separou? E não teve adultério e traição nem nada não. Aí o plano original de Deus era esse, era a união de um homem e uma mulher. E esse plano falhou, porque tem homem que casa com homem, mulher que casa com mulher, homem que casa com uma cachorra, com uma cadela, mulher que casa com um jumento. Então o plano de Deus original falhou, porque não deu certo. E falhou porque as pessoas se separam por besteiras. A ressalva de Jesus. Jesus disse que quem se divorcia da esposa, a menos que por imoralidade sexual se casa com outra mulher, comete adultério. A advertência para quem se casa com divorciado. Da mesma forma, a pessoa que se casa com alguém divorciado, fora do caso de imoralidade, também comete adultério. Aí essa questão aqui do adultério, que quem casa, né, Jesus disse que quem se divorcia da esposa, a menos que por imoralidade sexual, se casa com outra mulher, comete adultério. Aí o cara se separou da mulher sem ter havido motivo de relação sexual, né, de traição sexual, aí se casa com uma outra, aí ele está cometendo adultério. Da mesma forma, se ele casa, né, com a mulher repudiada, da mesma forma a pessoa que se casa com alguém divorciado, aí se casou com um divorciado, se não foi motivo, enfim. Aí colocaram que essa questão é imoral, é pecado, para causar culpa. Porque a religião, se ela não te pega pela culpa e medo, ela te pega pela ganância. Se ela não te pega pela ganância e medo, ela te pega pela culpa. Se ela não te pega pela ganância nem pela culpa, ela te pega pelo medo, que é isso aqui. Medo, culpa, ganância, que é o pecado. O pecado, a culpa, que é o pecado. Não criou-se a culpa, o pecado, como adultério. Olha que se você se separar e casar com outra, você vai estar cometendo adultério. Se a outra pessoa casar com um divorciado, vai estar cometendo pecado. Aí você prefere ficar nesse inferno, o marido te batendo, não te trai, mas bebe e te espanca, aí você tem que estar casado. Já os pastores, muitos, já casaram com outras novinhas dentro das suas igrejas, se separaram das suas velhas, casaram com outras novinhas, e não houve. E aí, isso é o quê? Aí pode. E o padre, o papa que não casa, mas quer ensinar sobre o casamento? Pode? E o apóstolo Paulo que não casou, ensina sobre casamento? Casar, não casar, orienta lá os pais a não casarem suas filhas virgens. Então ela vai casar não virgem? Se é para casar dentro da legalidade, da religião, desse sincretismo religioso, dessa santidade toda, não é para casar virgem? Aí Paulo diz que, olha, de fato, aconselho que os pais não casem suas filhas virgens. Então tem que deixar ela primeiro trepar, transar, perder o cabaço, perder a virgindade para depois casar. Ou não é nem para casar, para virar freira. Me diga-se de passagem, essas freiras que são santas, dentro da igreja católica, que são santas, conta outra, vai enganar outro, mas não a mim. Valeu, pessoal. Obrigado por você ter chegado aqui até o final desse vídeo. Peço novamente que se inscreva se você não é inscrito aqui no meu canal, tá bom? Para dar essa força, dessa moral. Dê o seu like, né? O seu dedo para cima, o seu joinha, se gostou. Se não gostou, dedo para baixo. Curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto e comente algo aí a respeito. Valeu, forte abraço. Fui!